Estamos de volta com o RN. Nós retomamos a nossa conexão com o professor Alexandre Uehara, que falava aí sobre a cúpula da Amazônia, né? Hoje, que foi o último dia da cúpula, e teve uma reivindicação de países em desenvolvimento aí para cobrando, né, países promessas de países ricos para ajudar aí na biodiversidade. Professor, já está aqui conosco. Qual que é a sua avaliação a respeito disso, né? Conta para a gente aqui de maneira bem rápida para a gente conseguir continuar o nosso assunto. Ok. O que estava dizendo é que assim, o que nós observamos é que os países desenvolvidos têm dificuldades em colocar a mão no bolso para contribuir para a sustentabilidade do nosso planeta, né? A gente fala aí algo em torno de 100 bilhões de dólares, como se fosse um valor grande, lógico, é um valor importante, mas se nós compararmos o quanto que está sendo pensado para a preservação do meio ambiente e o quanto se gasta, por exemplo, em conflitos internacionais, e até mesmo na guerra agora que nós estamos observando, é, da Rússia contra a Ucrânia, a gente percebe que o gasto para a destruição é muito maior. Então, até parece um pouco irônico falar que vão destinar, ou vamos buscar reunir 100 bilhões de dólares para preservar o meio ambiente e preservar o mundo, enquanto se gasta muito mais para destruir o mundo e matar pessoas. Então, eu creio que é meio paradoxal essa situação. Paradoxial, né, professor? E a gente segue aqui de olho no cenário internacional, aproveitando a sua presença aqui, agora com uma ótima conexão, né? A gente gostaria de abordar um outro tema, né? A possível desaceleração da economia chinesa e a reacomodação das cadeias globais de produção depois da guerra da Ucrânia, né? O professor, nas próximas décadas, o mundo deve ver aí o fortalecimento de novos atores globais. E uma matéria que a gente leu recentemente aqui no jornal O Estado de São Paulo, a Índia e o México, por exemplo, eles despontam como futuros protagonistas econômicos. Como é que o senhor enxerga essas possibilidades, né? O que justificaria essa mudança nas cadeias produtivas? Perfeito. Existe sim, né, uma preocupação em relação à economia chinesa, que já vem apresentando uma desaceleração no seu crescimento há algum tempo, um país que cresceu a dois dígitos ali, e hoje, né, tem feito muito esforço para poder crescer em termos anuais aí, próximo dos 4%. Então, uma desaceleração bastante importante, e temos que lembrar que a China foi, durante muito tempo, uma locomotiva em termos de puxar a economia global. É, no período da pandemia, até por algumas questões de, como você mencionou, de cadeia de suprimento, muitos países ficaram receosos de manter a sua dependência do fornecimento de produtos chineses. Então, a gente observa também que existe hoje uma busca de alguns países e algumas empresas de tentar diminuir esta presença, a importância chinesa para o mundo. E, de outro lado, nós temos a Índia, que é um país que está mais próximo neste momento, politicamente falando, dos países ocidentais, em particular dos Estados Unidos, né? A gente sabe que existe uma rivalidade da China em relação aos Estados Unidos, que também acaba criando preocupações com novos investimentos e novos negócios. Então, isso leva a Índia hoje a ser um país muito interessante para pensar em termos de investimento, de negócios internacionais. E os países em desenvolvimento de maneira geral, e aí colocando o México, a Índia, o Brasil e até mesmo a Indonésia, né, que é um país importante na Ásia, são economias que têm demonstrado aí, principalmente agora que a gente observa a economia mundial voltando para uma certa normalidade, diminuindo a inflação internacional, que tem potencial, sim, para ser aí importantes atores na economia internacional daqui para frente. A proximidade com o México também acaba influenciando positivamente, né, nesse desenvolvimento aí, a proximidade do México com os Estados Unidos, né, professor? E em relação ao Brasil, né, porque o Brasil ele não é visto como um dos principais beneficiados nessa lista que a gente falou aqui agora, né, principalmente por conta da alta carga tributária e também algumas deficiências com a infraestrutura. Por outro lado, tem a transição energética, né, que pode ser um fator positivo para a gente. Eu queria a sua avaliação a respeito disso, né? O que esperar da nossa economia, professor? Sim, um dos fatores, só para complementar a ideia que você mencionou em relação ao México, é que há um tempo atrás a China era interessante porque tinha uma produção mais barata, apesar de ser distante. Mas agora, exatamente por aquilo que nós vimos falando, da importância de se ter parceiros confiáveis, o México, estando próximo dos Estados Unidos, sendo um país muito mais, da perspectiva americana, confiável que a China, neste momento o México passa a ser um parceiro importante,
e preferencial para os Estados Unidos. É próximo, é um país que se tem mais confiança do que a China, não é um país que vai rivalizar com os Estados Unidos em relação às questões políticas internacionais, e isso coloca sobre o México, sim, uma tensão importante. Já em relação ao Brasil, eu creio que temos que fazer uma avaliação de quanto que o Brasil tem perdido de espaço internacional em termos econômicos nas últimas décadas, né? Não é somente agora, pós-pandemia, mas principalmente na área industrial, o Brasil tem perdido competitividade constantemente. Lá no metade da década de 80, até o início da década de 90, a indústria representava algo em torno de 25, 30% do PIB brasileiro. Neste momento, quando a gente olha para as estatísticas nacionais, a indústria representa algo em torno de 10% do PIB nacional, o que é muito ruim, porque a indústria é ainda um setor que agrega muito valor e traz riqueza para os países, e particularmente para o Brasil. Então, quando nós vemos o Brasil perdendo a indústria em termos de participação no PIB, isso acaba tirando o Brasil em termos de competitividade e também acaba tirando o Brasil desta cadeia de suprimento, como você mencionou, né? A indústria que agrega mais valor e o Brasil, neste momento, por ter baixa competitividade, o Brasil está ficando um pouco marginalizado nessa cadeia de suprimentos internacionais, em particular em relação à indústria. Agora eu gostaria de falar sobre essa desaceleração do PIB chinês, né, aqui no Brasil, porque a saúde econômica da China acaba impactando, né, professor, diretamente aqui na movimentação dos embarques de produtos brasileiros, né? O que esperar da economia chinesa nos próximos anos e qual seria o reflexo no agro aqui no Brasil? Sim, com certeza, o Brasil ainda tem na China seu principal parceiro comercial. O Brasil exporta muito minério, grãos, alimentos, né, para a China. Então, o crescimento econômico chinês é muito importante para o Brasil. Temos que lembrar que esse é um ponto forte e, ao mesmo tempo, de vulnerabilidade. Há um tempo atrás, nós tínhamos aí um certo orgulho de dizer que o Brasil era um global trader, ou seja, o Brasil tinha uma distribuição do seu comércio nacional que tinha aí América, Europa, Ásia, América do Sul, um peso relativamente equivalente, sem uma dependência muito clara de uma só região, de um só parceiro comercial. Neste momento, o Brasil tem na China uma dependência em termos de comércio exterior muito grande, o que fragiliza a nossa posição. É importante ter a China como parceiro comercial, é importante, porque nós exportamos muito para lá, mas neste momento, com a China desacelerando, ou tendo um crescimento menor, isso significa também para nós uma vulnerabilidade. Então, para nós, neste momento, o crescimento menor da China significa um risco grande de nós perdermos ainda mais espaço, né, nas questões comerciais internacionais. Então, para nós, é importante que a China mantenha o crescimento. E, além disso, eu creio que o governo brasileiro já está também atuando nessa área, voltar a diversificar as nossas relações comerciais de exportação para não termos tanta dependência de um só país. E um outro ponto é também aumentar a diversidade das nossas exportações para tentar diminuir a nossa dependência das commodities do país. Então, essa desaceleração acaba impactando negativamente aqui no Brasil, né, professor? Professor, muito obrigada pelas informações, viu? Pela aula aqui de economia para a gente. Ótima noite para o senhor. Eu que agradeço. Boa noite a todos.